Fala galerinha, beleza? Vou fazer uma explicação aqui breve sobre a questão da simetria no plano cartesiano. O que vem a ser essa ideia da simetria? A simetria é como se a gente estivesse adotando um espelho no qual fosse possível fazer uma imagem virtual de um determinado ponto em relação ou a um eixo ou à origem também. A gente vai falar sobre o eixo Y, sobre o eixo X e sobre a origem. E vocês vão ver que é bem tranquilinho, não tem tanta dificuldade para fazer essas representações não. Então vamos lá, o que eu fiz? Eu desenhei um plano cartesiano, vocês podem ver aqui, né, o plano cartesiano representado, e desenhei um ponto qualquer. Marquei aqui um ponto menos 7, 4, ponto A. Esse ponto aqui, ponto A, menos 7, 4. E eu vou fazer a primeira observação, vai ser meu primeiro exemplo, né? Eu queria que vocês me dissessem como seria esse ponto A em simetria em Y, ou seja, em relação ao Y, como é que seria o espelho desse A em relação ao Y, ou seja, do outro lado do Y. Como é que ele ficaria nessa parte aqui, no lado direito do meu plano cartesiano. Perceba que esse ponto A ele está do lado esquerdo do plano cartesiano, e como eu estou querendo a simetria em Y, eu vou fazer essa representação do lado direito do meu plano cartesiano. Repare que eu estou adotando o Y como se fosse, na verdade, uma parede, né? O espelho disso aqui. Então vamos lá, como é que ficaria isso? Se você quer fazer uma simetria em Y, é bem tranquilo. Basta você multiplicar o x por menos 1. Ou seja, é só trocar o valor, o sinal de quem está no x. Por exemplo, menos 7, 4. Se eu mudar o sinal só do x, lembrando que o x é o menos 7. Se eu mudar o sinal só do x, como é que ficaria esse cara? O ponto, vou chamar de A', né? Vamos chamar ele de A'. Ele seria, se eu mudar o sinal, ele ficaria o mais 7 e 4, certo? Então, basta a gente marcar onde está o mais 7 e 4. x7 e y4. Aqui o x7. Então, eu vou subindo aqui, por exemplo. Deixa eu botar aqui com a régua. Eu vou subindo aqui. E ligo com 4 aqui, ó. E y4. Tá aqui, ó. Esse seria o meu ponto A'. Ou seja, esse é o ponto simétrico ao ponto A em relação ao Y. Repare, eu só mudei o sinal do X. Bem tranquilo, né? Então isso aqui é como se fosse a imagem do A trocada em relação ao Y. Então quando a gente quiser simetria em Y, nós vamos trocar o sinal do X. Repare que é o contrário, tá? Cuidado aí. Agora vamos para o nosso próximo exemplo. Vou fazer até em caneta azul agora. Simetria em X. Ou seja, agora é o seguinte. Esse ponto A ele está aqui em cima, certo? Só que agora o nosso espelho vai ser o X e não mais o Y, beleza? Então a gente mudou aí agora o nosso eixo. Então eu quero qual é a imagem desse cara em relação ao X, ou seja, para baixo. Como é que ele ficaria agora para baixo? Quando você quer mudar esse ponto A para baixo, ou seja, a simetria em X, basta você trocar agora o sinal de quem? De Y. Cuidado aí, ó, é o contrário, beleza? Para não ter problema. Então, por exemplo, se o A era menos 7 e mais 4, eu vou chamar agora aqui de A duas linhas, tá bom? O A duas linhas seria o menos 7 ainda, continuaria menos 7, só que agora ao invés de mais 4, ele seria o menos 4, beleza? Então a gente vai marcar o menos 7 com o menos 4. Como é que ficaria o menos 7 com o menos 4? Vou colocar aqui rapidinho. Aqui, ó, vamos fazer a marcação aqui. Menos 4 e o menos 7. Ponto. Ali, galerinha. Resolvido o nosso problema. Esse cara aqui seria a representação do A duas linhas. Olha só, ele é a representação desse ponto em simetria ao eixo X. É como se fosse um espelho, ó, só que refletido agora para baixo e não para a direita. Beleza? Então, quando você quiser simetria em Y, basta trocar o sinal de X. Quando você quiser simetria em X, basta trocar o sinal de Y.
Ah, Thiago, eu tô vendo o que você escreveu ali, uma simetria pela origem. O que significa isso aí? Galera, é o seguinte, a origem, lembrando, é esse ponto aqui, ó, o 0, 0. Se você quer a simetria em relação à origem, você quer esse ponto A rebatido lá no outro quadrante, no quadrante inverso aqui, ó. Por exemplo, ele está no segundo quadrante, eu vou querer a representação dele aqui no quarto quadrante, por exemplo. Tá ok? Aqui, ó, invertido em relação à origem. Lembrando que esse ponto é a nossa origem, ok? Ah, Thiago, e como é que fica quando acontece isso? Cara, quando você quer a simetria em relação à origem, você vai mudar o sinal tanto do x quanto do y, beleza? Então, por exemplo, se era menos 7 e 4, significa que agora você vai ter que trocar, ao invés de ser, agora eu vou colocar o ponto B, tá? Para não ficar muita linha ali, vou colocar o ponto B somente, beleza? O ponto B, se ele era menos 7, você vai marcar no mais 7, e se era o mais 4, você vai marcar no menos 4. Então, esse é o ponto simétrico pela origem em relação ao A. Então, vamos lá. x7 e y menos 4. E y menos 4. Então, nós vamos ligar esses dois carinhas. Como é que ele ficaria aí, ó? Vem aqui. Marca aqui. Marca o outro aqui. E pronto. Tá aqui o ponto B, que seria o ponto simétrico ao ponto A em relação à origem. Beleza? Então, bem tranquilinho. A questão de simetria é mudar os sinais dali da coordenada, né? Se você quer a simetria em Y, lembrando, quer a simetria em Y, basta trocar o sinal do X, multiplicar o X por menos 1, ou seja, trocar o sinal. Ah, eu quero simetria em X, Thiago. Então multiplica o Y por menos 1, ou seja, troca o sinal do Y. E se você quer simetria na origem, basta trocar o sinal tanto do X quanto do Y, beleza? É isso aí, galera. Valeu, então. Bom, galerinha, eu peguei um exercício aqui dos suplementares lá na página 50, tá? Capítulo 5 ainda. Mas eu peguei aqui pra gente trabalhar essa questão da simetria aí, né? E utilizar dentro de um exercício. Ele coloca assim: seja ABCD um quadrado que tem como eixos de simetria o eixo das ordenadas e a abscissa. Lembrando que ordenada e abscissa, a ordenada é o Y e a abscissa é o X. Sendo o ponto A 4 e 4. Tá aqui, ó. Pá, pá. E um de seus vértices. Seu perímetro é igual. Então o que eu quero é que vamos representar aqui todos os pontos de simetria em relação a esse ponto A. Por exemplo, o ponto A, ele está aqui no primeiro quadrante, é o 4 e 4. Como é que seria o ponto simétrico ao A em relação ao eixo X? Então vamos lá, lembrando que o ponto A, ele é o ponto mais 4, né? Mais 4. Eu vou botar o sinal só para ficar fácil aqui a minha explicação, beleza? Então vamos lá. Eu quero o simétrico ao A em relação ao X. Lembra que simetria em relação ao X, basta mudar o valor do Y, né? Trocar o sinal do Y. Então, como é que vai ficar o ponto simétrico ao A em relação ao X? Ele vai ser o ponto mais 4. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui fique o B. Como é que seria a coordenada do ponto B? Eu vou escrever aqui, ó, ponto B. O ponto B vai ser o ponto que ele vai ter o mesmo sinal do X, mas a gente vai trocar o sinal do Y. Então, ele vai ficar no menos 4. Vamos marcar o mais 4 e menos 4. Então, x4 e y menos 4. Então, supondo aqui mais ou menos por aqui assim, o menos 4. Então, quando a gente traçar aqui para marcar isso, vai ficar, vamos lá, aqui, aqui. Então, seria mais ou menos isso. Esse é o ponto B. Lembrando que o ponto B seria o ponto simétrico ao ponto A aqui para baixo. Beleza? Repare que eu só troquei o sinal do Y. Agora vamos lá. E se eu quisesse a simetria em relação à ordenada? Vamos supor, em relação ao A. Se eu quero a simetria no Y, basta mudar o sinal de X, né? Então, por exemplo, se a gente for marcar aqui o simétrico ao A, eu vou chamar de ponto D. Como é que ficaria o ponto D? Como eu quero em relação ao Y, eu só mudo o sinal do X. Então eu vou marcar o ponto menos 4 e mais 4. Repare, eu só vou mudar o sinal do X. Se era mais 4,
e vira o menos 4. Então fica o menos 4 e mais 4. Esse é um ponto. E ainda tem o outro ponto C, que seria o simétrico a esse cara desse lado aqui. Simétrico ao B. Como é que é o B mesmo? Mais 4 e menos 4. Lembrando que a gente está fazendo a simetria em Y. Então é só mudar o sinal do X. Então será mais 4, vai ficar menos 4 e menos 4. Repare que eu só mudei o sinal do X e mantive a simetria do B. Então agora a gente vai marcar esses dois carinhas aqui. Por exemplo, vou marcar o C aqui, menos 4 e menos 4. Menos 4 no Y já está marcado. O menos 4 no X seria mais ou menos isso aqui, menos 4. Então, marcando esses dois carinhas, teríamos para cá, por exemplo, para cá, por exemplo, e aqui estaria o ponto C. E lá em cima, se a gente fosse traçar a mesma ideia, o ponto D seria o X menos 4 e o Y mais 4. Então ele estaria aqui em cima. X menos 4 e Y mais 4. Aqui mais para baixo, aqui mais ou menos. Ponto D. Pronto. Repare que a gente formou aqui o nosso quadrado que ele estava comentando, olha só. E aí eu te pergunto, qual é o tamanho de cada lado? Esqueça o sinal, preste atenção no tamanho. Qual é o tamanho de cada lado desse quadrado? Daqui até aqui, por exemplo, qual é o tamanho dessa linha? O tamanho desse segmento vai do menos 4 até o 4. Repare que o tamanho seria aqui, ó. Daqui até aqui tem 4 unidades e daqui até aqui também tem 4 unidades. Logo, o tamanho disso tudo corresponde a 8 unidades de comprimento. Eu não sei, são 8 unidades de comprimento, porque tem 4 aqui e 4 aqui. E a mesma forma vai funcionar para cá, ó. Qual é o tamanho dessa linha aqui, galera? Como esse pedacinho aqui tem 4 unidades de comprimento e aqui para baixo também tem 4 unidades de comprimento, significa que esse tamanho todo é 8 unidades de comprimento. Então, 8 unidades de comprimento. Como isso aqui é um quadrado, significa que todos os lados são iguais. Então, todos têm 8 unidades de comprimento. Logo, qual é o perímetro? O que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, o perímetro vai ser 8 vezes 4, ou seja, 32 ou 32 unidades de comprimento. Gabarito, letra D. Beleza? Valeu!